Girando os destaques, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai concentrar as denúncias de casos de manipulação de resultados de jogos. Vamos repercutir isso com o nosso repórter Misael Mainetti, que trará todas as informações. Misael, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Qual o motivo para esses casos ficarem centralizados no STJD? Eles ficarão somente nessa corte? Conta pra gente. É a gravidade, o motivo é esse, a gravidade do assunto. Muito boa noite a vocês e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A importância desse assunto que tomou o Brasil levou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva até criar um e-mail para que o público denuncie supostos casos como esse. E não só por causa da gravidade, mas também do número de suspeitos e acusados neste caso. Vale relembrar que esse esquema era feito da seguinte maneira: um jogador de futebol combinava com um criminoso uma jogada, por exemplo, um cartão amarelo ou um escanteio. Em seguida, esse criminoso fazia uma aposta no site de apostas e aí tinha uma assertividade muito maior e os dois ali levavam uma boa quantidade de dinheiro. Então, o caso acontecia desse jeito. Fica agora com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e a Corregedoria, que também vai continuar acompanhando este caso. Daniel? Agora, Misael, e a CPI das apostas esportivas, já tem data para acontecer? Falava-se na instalação nesta semana. Está confirmado? Exatamente, muito possivelmente deve ser nessa semana. Ainda não existe uma data confirmada, mas a gente vai continuar com certeza acompanhando aqui. Por falar nessa CPI, hoje a gente tem uma entrevista do senador Jorge Cajuru, que falou justamente sobre a credibilidade do futebol brasileiro, que foi colocado aí, em risco por conta da ação desses criminosos junto a jogadores de futebol. Acompanhe. O futebol brasileiro caminha para o precipício, para o abismo. Por quê? A credibilidade vai acabar do nosso futebol. A CBF, ela tinha sim que suspender o Campeonato Brasileiro para uma investigação profunda agora. O início do trabalho da Comissão de Esporte que vai ter aqui, cuja vice-presidência poderá ter o meu nome, inclusive, segundo o presidente Rodrigo Pacheco. A presidência, o nome sugerido até agora é o de Romário. Girão tem que participar, Stevenson, tem que participar gente com coragem para entrar nesse vespeiro. O deputado federal Felipe Carreiras também falou sobre a importância de uma investigação firme. Acompanhe. A CPI vai a fundo, vai utilizar todas as prerrogativas que tem, vai pedir auxílio à Polícia Federal, a instituições de investigação. Vamos, inclusive, ver o que aconteceu já em outros países, como na Liga Italiana, onde já teve gente, inclusive, presa por manipulação de resultados. Temos que investigar essas casas de apostas, muitas sob suspeição, em um ambiente que não existe lei nem regulamentação. Ainda sobre esse caso, uma novidade: um dos jogadores suspeitos, Nino Paraíba, lateral direito, ele teve a rescisão ali do contrato dele junto do América de Minas Gerais. De acordo com a assessoria do clube, ele pediu demissão e ele estaria envolvido nestes casos de apostas, mas na época em que ele defendia o Ceará. Mesmo esquema, combinava, jogadas junto a estes apostadores, a estes criminosos. Daniel? Pois é, são os episódios que envolvem manipulação de jogos, muitas denúncias. O Misael Mainetti segue acompanhando e ele volta ao longo da programação com outros destaques e atualizações. Obrigado, Misael. Agora, Nelson Kobayashi, vários casos suspeitos, denúncias que envolvem fraudes, manipulação de jogos, inclusive clubes de futebol, durante os últimos dias, estão desligando atletas suspeitos de participarem desses esquemas. Então, recapitulando, uma CPI será instalada para apreciar também as questões que envolvem manipulação de jogos. Uma medida provisória deve ser apreciada justamente para tratar da regularização e regulamentação das apostas esportivas, além das investigações que já acontecem no âmbito da polícia, da Justiça Comum e também da Justiça Desportiva. O que nós podemos esperar desses trabalhos que acontecem em várias frentes?
Pois é, né? A gente já vê reação no campo jurídico e também no campo político. No campo político, a medida provisória que pretende regulamentar essa questão das apostas, inclusive estabelecendo punições mais severas para casos como estes que nós temos visto. No campo jurídico, a investigação que só cresce e que só apresenta, revela mais envolvidos, mais partidas contaminadas e que tem feito crescer nos últimos dias uma pressão, inclusive, para a paralisação do campeonato brasileiro, inclusive da Série A, em que nós tivemos partidas com esse tipo de contaminação, cartões, faltas, expulsões, inclusive, que, claro, impactam nos resultados dos jogos. Então, de certa forma, o campeonato deste ano e do ano passado já estão manchados com este fato de corrupção, né, no futebol envolvendo jogadores. Disso tudo, Daniel, o que a gente precisa esperar é que tanto no campo jurídico quanto no campo da política, a justiça seja feita para trás e para frente, tanto para resolver aqueles crimes que já aconteceram, como para se prevenir para que mais casos como este não contaminem a credibilidade do futebol brasileiro, que é, claro, uma vitrine para o mundo todo.